Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa única edição desta quarta-feira, véspera de feriado, como sempre com bastante informações para vocês. Já deixa o like no começo da resenha que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem todos os nossos vídeos aqui no canal e segue minha conta pessoal no Instagram. Rodada do Brasileirão iniciou ontem, tiveram jogos importantes hoje e amanhã o Vasco joga e você vai fazer sua fezinha onde? Lá na 1xBet, né, parceiro? Link aqui no primeiro comentário fixado. O patrão ficou maluco no primeiro depósito, botando o cupom promocional Futebolaço com Temudo esse ano no final. Eles estão dando até R$ 1.560 de bônus. Fez até esse valor, eles dobram para você lá na 1xBet, beleza? Além de apostar na maior do mundo, grandes cotações, variedade absurda de jogos, empresa séria, paga direitinho, paga bem, você vai ajudar o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, quer ver o Futebolaço de pé, me dá essa moral. Esse parceiro comercial é fundamental para esse canal continuar no ar e eu conto com vocês, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Dieguinho, não vou apostar nessa rodada agora ou nesse jogo, mas faz o cadastro lá. Para fazer o cadastro não paga, você vai estar me ajudando já. Posso contar com vocês? Tamo junto. Dito isso, galera, informação importante sobre as eleições. Surgiram candidaturas de tudo quanto foi lado, mas no final das contas sobraram só dois nomes. É a eleição do Vasco, desde que eu me entendo por gente, com menos candidatos à eleição. Você só tem duas opções, ou vota num ou vota em outro. E ficou assim. Luiz Roberto Levinciano, que registrou a sua chapa hoje, e o Pedrinho, que registrou a sua chapa ontem. Marcelo Borges, dos outros nomes aí, que tinham um pouco menos de força, era o único que se mantinha firme e falou que não ia de forma alguma apoiar a candidatura de ninguém e iria até o final. Porém, não conseguiram montar a chapa. Tem alguns requisitos internos do Vasco, números de membros para poder montar a chapa. Eles não conseguiram reunir esse quantitativo, por isso acabaram não conseguindo inscrever a chapa. Se daqui para o dia 11, que é sem ser esse sábado, agora o outro, eles vão oficializar apoio à candidatura de alguém, eu não sei, mas o Marcelo disse que ia até o final com a sua candidatura. Inclusive, eles estavam fazendo uma live agora à noite no canal deles, Vasco da Gente, tá? Às 8h30 começou lá no canal no YouTube. Quem quiser assistir, depois vocês dão uma olhada lá no YouTube, tá? Tá feito aqui o registro. O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Otto de Carvalho, proclamou eleições no Vasco hoje, soltou o edital de convocação. Eleições dia 11 de novembro, no sábado da semana que vem. A eleição inicia às 10 horas da manhã e acaba às 10 horas da noite. Pouco depois do horário do término, já sai o resultado, porque a eleição do Vasco será eletrônica, será toda ela online. Pô, Diego, então só vota de casa? Não. Quem quiser ir votar presencialmente, pode ir lá na sede do Calabouço, vai ter urna lá, você consegue votar, mas o voto é computado de forma online, tá? Acabou aquela votação por cédula, com papelzinho para abrir, gasofilar, se contar voto. Agora é toda ela eletrônica, tá bom? Luiz Roberto Levinciano e Pedrinho são os únicos candidatos às eleições. Ficaram aptos na lista final 6.209 sócios. O Levinciano e o Pedrinho deram um depoimento ao Globoesporte.com falando aí sobre as eleições. Eu vou dar uma aspa de cada um, por ordem alfabética. Primeiro vamos ao Levinciano. Saí do Brasil, me especializei em gestão pela UEFA para poder entregar o Somamos, o melhor projeto para o Vasco. Assim como milhões de vascaínos, também gostaria de ver o nosso clube mais transparente, eficiente e protagonista. O que eu apresento é a mudança através de uma gestão moderna de partes interessadas, antenada com as tendências globais de gestão de futebol. É o futuro. A modernidade sem abrir mão da nossa tradição. Cuidar das nossas sedes, dos nossos ativos, enfim, do Vasco e dos vascaínos, para dar uma nova direção ao clube, gerando credibilidade com o torcedor, o sócio e o mercado. Esse é o depoimento do Luiz Roberto Levinciano. E o Pedrinho disse o seguinte ao GE: demos mais um passo para a realização de um sonho e em pouco tempo teremos a resposta dos sócios nas urnas. Tenho certeza de que eles sabem que o melhor para o futuro do Vasco
é ter à frente do clube associativo alguém que conheça cada centímetro quadrado de São Januário, que sempre honrou a Cruz Malta e se preparou muito para liderar esse movimento de transformação. Vou ficar muito feliz de receber os votos dos associados, mas também deixo claro que eles devem fazer o que quiserem no coração. Peço apenas que não deixem de votar. Peço que exerçam o direito ao voto. Então tá feito o registro do Levenciano e também do Pedrinho, tá? Vamos agora aqui a um comunicado oficial e trago essa informação com tristeza, tá? Eu vou trazer para vocês bastidores. A ACERJ, Associação dos Cronistas do Estado do Rio de Janeiro, que é o órgão regulador de imprensa aqui no Rio de Janeiro, devolveu ao Vasco a atribuição de credenciar jornalistas e veículos para poder trabalhar em São Januário, vide a incapacidade de estrutura que o Vasco fornece hoje à imprensa. Perceberam que já há um bom tempo eu não tenho ido mais fazer jogo em São Januário? Já informei a vocês que eu desenvolvi uma fobia, eu tenho agorafobia, eu não consigo ficar em local de aglomeração com muitas pessoas, então para mim estar na arquibancada hoje por um problema de saúde, um problema psicológico, eu não consigo mais, então só vou ao estádio se for credenciado como imprensa. E o Vasco hoje está sem estrutura e não consegue atender a imprensa. Exatamente isso que está acontecendo. Isso está gerando muito problema de bastidor, está aí irritando e estressando muitos profissionais que estão impedidos de irem trabalhar em São Januário. Há mais ou menos 2 ou 3 jogos atrás em São Januário, o Vasco emitiu um comunicado informando que o jogo, depois do Curitiba, foi o Inter, não? Ou São Paulo. Que o jogo com São Paulo seria o último jogo que o Vasco iria alocar a imprensa dentro de seus camarotes ou na sala da presidência, já que as cabines de rádio não comportavam mais a imprensa. Só para vocês entenderem, São Januário hoje tem apenas 13 cabines de rádio. Mais atrás, antigamente, eu não sou dessa época, tinha uma tribuna de imprensa lá na Social. A imprensa tinha um local específico para trabalhar ali, como por exemplo no Maracanã tem a tribuna de imprensa, um local separado para a imprensa, para que a imprensa escrita possa sentar ali e trabalhar. Esse local foi desativado em São Januário, virou parte do complexo ali de fato, né, da Social, não sendo mais uma área de imprensa, e o Vasco cedia os seus camarotes, um dos camarotes para a imprensa trabalhar, sendo que os camarotes estão fechados, passando por obras. O Vasco alocou a galera na sala da presidência 1 ou 2 jogos e decidiu que a partir de agora o credenciamento seria direto com a CBF e não teria mais vaga para todo mundo. E desde então, muita gente tem feito o pedido de credenciamento e tem sido negado. Eu, por exemplo, desde o jogo do Curitiba, no jogo do Curitiba a gente trabalhou numa situação horrível, tinham mais de 20 jornalistas dentro de uma sala apertada, o ar-condicionado não estava dando vazão, a gente teve que abrir inclusive a janela ali do camarote ali para conseguir respirar o mínimo. Literalmente você tinha um profissional de imprensa colado no outro, teve gente que trabalhou inclusive em pé, numa situação muito ruim, tá? Então, a ACERJ, para não ficar mais tendo um atrito com os seus associados, com os jornalistas que são afiliados da Associação dos Cronistas do Rio de Janeiro, informou hoje, através de seu presidente Geraldo Leite, que está devolvendo o credenciamento de São Januário ao Vasco. Olha que situação triste. São Januário virou um estádio hoje que sequer consegue dar estrutura para a imprensa trabalhar. Quando tem jogos contra equipes grandes, isso piora. Por quê? Você vai jogar Vasco e Inter, para pegar um exemplo, quantos profissionais de imprensa vêm do Rio Grande do Sul para trabalhar? O Vasco, além de ter poucas cabines, tomou para si 4 cabines. Eram 13, eles tomaram 4 para eles, para poder colocar os seus scouts ali e a equipe do departamento de futebol para poder trabalhar. E acabou que a imprensa não consegue trabalhar. Alguns pouquíssimos veículos têm conseguido ir. Globo, Esporte Interativo, Band, o canal Atenção Vascaínos tem conseguido ir aos jogos, mas muita gente que cobria diariamente o clube, inclusive às vezes veículos de fora, não tem conseguido mais ir a São Januário. Então trago essa informação com tristeza. Nós temos um estádio hoje completamente obsoleto, tá? Então estou trazendo a informação emitida hoje pela ACERJ, então estou trazendo para vocês
esse relato, tá? Outra situação importante que eu gostaria de trazer para vocês, o Paulo Henrique muito provavelmente deve ser o titular na lateral direita do Vasco para o confronto contra o Cuiabá nesta quinta-feira, tá? E a tendência é que o Payet jogue de falso 9 mesmo, tendo Eric Marcos e Peck. Se isso não acontecer, aí quem pode perder a vaga no time é o Eric Marcos e aí o Sebastião Ferreira jogando de 9, tendo o Payet na esquerda, Peck na direita e aquele tripé que foi o tripé de meio campo que mais deu resultado sob comando de Ramon Dias. Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. O Léo Pelé deve ir ao banco, a zaga deve ser formada por Maicon e Medel, Paulo Henrique, Lucas Piton e Léo Jardim. Esses devem ser os 11 jogadores do Vasco de linha. A dúvida fica entre Eric Marcos e Sebastião Ferreira. Dificilmente esse não deve ser o time do Vasco que vai a campo enfrentar a equipe do Cuiabá. O Vasco precisa absurdamente vencer esse jogo, tá? Eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouquinho, na nossa próxima edição, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui.